Mais uma vez, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Apenas para reiterarmos o texto, lemos a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 14. Vamos nesta noite tentar compreender um pouco o que Deus colocou no coração do apóstolo Pedro para transmitir a nós outros. Para início de reflexão, vale ressaltar que esta carta de Pedro, como se supõe, ela foi escrita quando Pedro estava em Roma, aproximadamente em 65 ou 67 depois de Cristo, antes, obviamente, da sua morte, por ordem do imperador Nero, em 68 depois de Cristo. Ao analisarmos esta segunda epístola, escrita pelo apóstolo Pedro, verificamos três aspectos da mesma. Primeira, Pedro busca louvar a Deus pelo crescimento da fé dos irmãos. Segundo, Pedro admoesta estes irmãos a respeito das ameaças de ensinos de falsos mestres. E terceiro, Pedro ratifica a convicção plena, absoluta, no que se refere à segunda vinda de Cristo, combatendo a ensinamentos que contrariava esta perspectiva. De igual modo que vale, tendo este cronograma em mente, pensarmos e analisarmos passo a passo o que Pedro desejou expor e transmitir aos fiéis. Para início de reflexão, veja o que Pedro diz no capítulo 1, no versículo 1, ele revela-nos a quem ele escreve, e ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então identificamos aqui que Pedro, ele está se reportando aos fiéis, aqueles que alcançaram a salvação, a graciosa salvação, aqueles que professavam fé em Cristo Jesus, e que dele recebeu graça, justiça e sabedoria. Pedro aqui está falando a respeito do desenvolvimento da fé, da questão em que pese a nova vida em Cristo Jesus, a satisfação de servi-lo, de adorá-lo,
de bendizê-lo, e estes fiéis professavam isto, confessavam que amavam a Jesus, confessavam que apreciava a palavra, a lei de Deus, os preceitos. Pedro diz: vocês alcançaram, vocês obtiveram graça, vocês obtiveram justiça e fé por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando você prossegue a leitura, Pedro, ele deixa claro que não vale a pena dizer que crer. Pedro, ele enfatiza que só o fato de verbalizar que crer não é o bastante para a confissão de fé e a vida de fé. Pedro traz a lume a estes cristãos de que, a despeito de confessarem, a despeito de alcançarem justiça e paz, esta fé precisava ser desenvolvida, esta fé precisava ser exercida. Fazia-se necessário acrescentar outros ingredientes à fé, fazia-se necessário acrescentar outros aspectos à fé. E Pedro, ele lista o que se deveria acrescentar à confissão de fé. Aí você verifica o que ele diz no versículo 5 deste mesmo capítulo 1. Ele diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, ciência, temperança, piedade, fraternidade e amor. Eu disse, meus queridos, é bem verdade, vocês têm fé e confessa, vocês foram alcançados por Jesus, mas a despeito disto, acrescente à vossa fé virtude, acrescente à vossa fé temperança, acrescente à vossa fé fraternidade, acrescente à vossa fé amor. Quando você verifica isto, lança-se por terra a ideia que Jesus só quer o coração, que Jesus não se importa com as minhas atitudes, que Jesus não se importa com as minhas decisões, que Jesus está alheio ao que eu penso, ao que eu faço, ao que eu projeto, ao que eu decido. Verbalizar que crer não é suficiente. Dizer apenas que confia não é suficiente. Aquele que uma vez confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida e por Ele foi transformado, além de ter fé, tem virtude, além de ter fé, tem temperança, além de ter fé, é fraterno, além de ter fé, tem o amor de Deus derramado em seu coração.
Pedro, ele diz aos irmãos: meus filhos, a fé acrescente estas virtudes. Mas vamos prosseguir. Pedro, ele prossegue, fazendo a exposição da sua carta, a orientação à igreja que estava, ele escreve de Roma, mas aí a carta ela é circular. Então ele escreve para os fiéis, para aqueles que professam Jesus a despeito das ameaças. E ele prossegue, e veja o que Pedro vai nos dizer: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor. Ou seja, se vocês acrescentarem estes ingredientes à fé, não serão nércios, não ficarão ociosos no conhecimento do nosso Senhor. Mas, queridos, o apóstolo Pedro, ele precisa orientar os irmãos um pouco mais. Pedro precisa fixar no coração dos irmãos a certeza, a convicção da sua fé. Mas por que Pedro precisava? E qual era a urgência de Pedro? Os irmãos sabem que Pedro escreve a primeira epístola. Esta segunda epístola é a continuidade, a despeito do que Pedro já estava sabendo do que iria acontecer com ele. Vocês lembram que Jesus, no livro de João, capítulo de número 21, verso de número 18, abra sua Bíblia comigo, por favor, e vamos conferir o que Jesus disse ao apóstolo João. Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo de número 21, verso 18, diz assim: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Observe que Pedro tem uma urgência de tratar destes assuntos com os fiéis, e a urgência ele verbaliza aqui no versículo de número 13, e ele diz: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Jesus, em João 21, 18, disse a Pedro que ele iria morrer velho. Jesus disse a Pedro:
qual período da sua vida ele iria morrer. E quando Pedro escreve esta segunda epístola, que leva o seu nome, ele já é um ancião, já é um senhor de idade. Logo, Pedro sabia que de forma muito breve, aquilo que Jesus disse, que ele iria morrer, iria se cumprir. Aí ele disse: eu preciso admoestá-los enquanto estou neste tabernáculo, porque eu sei que muito em breve eu irei deixá-lo, porque Deus, o Senhor, me revelou. Isso me faz refletir em algo, que há coisas que precisam ser ditas com urgência. Tem coisas que precisam ser feitas com urgência. É preciso dizer, é preciso falar, é preciso realizar antes que seja tarde demais. Pedro disse: eu sei que o meu tabernáculo será tirado, mas antes que isto aconteça, deixe-me falar um pouco mais de Jesus. Deixe-me falar um pouco mais dos ensinamentos de Deus. Sabe de uma coisa? Pregue enquanto ainda você pode. Fale de Jesus enquanto ainda dá tempo. Anuncie o Evangelho, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Pedro disse: o meu tabernáculo será tirado. É bem verdade que tabernáculo aqui é uma expressão amena, que Pedro se utiliza para referir-se à morte, semelhante o que fez o apóstolo Paulo, quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando ele disse que a sua hora de partir era chegada. Existe 3 entendimentos para partir e deixar o tabernáculo. Primeiro entendimento: tirar um peso. Segundo entendimento: desatar um bote para atravessar o rio. Terceiro entendimento: desarmar a tenda e levantar acampamento. Disse Pedro: eu sei que está chegando a minha hora de desatar o bote, atravessar o rio e chegar no meu destino. Eu sei que está chegando a hora de levantar acampamento. Deixarei de ser peregrino, deixarei de ser um mandarilho e vou me mudar para o meu domicílio eterno. Vou deixar o tabernáculo, vou levantar o acampamento, vou atravessar o rio, vou tirar o peso e vou me encontrar com o meu Deus. Aleluia. Está chegando a hora de eu deixar este tabernáculo. Mas antes de eu deixá-lo, antes que eu atravesse o rio, aleluia, glória a Jesus, antes que eu levante o acampamento, deixa eu falar um pouco mais. Deixa eu verbalizar um pouco mais daquele que me salvou. A preocupação de Pedro é que os irmãos não se esqueçam
do que Jesus fez por eles. Justificou, salvou. Ele disse: meus filhos, adicione justiça, adicione fraternidade, adicione fé. Mas Pedro sabe que uma ameaça circunda a igreja. Pedro sabe que há uma ameaça que quer tirar o brilho do evangelho. Pedro sabe que é uma ameaça, e esta ameaça se configura, se estabelece em falsos ensinamentos. Aí você verifica o capítulo 2 desta mesma segunda carta. Pedro vai expor quem são estes falsos mestres que tentam tirar o brilho dos fiéis. Aí Pedro, ele começa a descrever, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, ou seja, sempre houve, eles sempre estevem por aí, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Aí no verso 2, ele diz: e muitos seguirão as suas dissoluções. No verso 3, ele diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. No verso 10, ele diz: são atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. No verso 11, ele diz: este, recebendo galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos. No verso 14 ele diz: os olhos deles são cheios de adultérios, não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercido na avareza. No verso 17 ele diz: estes falsos mestres são fontes sem água, são nuvens levadas pelo vento. Então perceba que Pedro, ele traz uma clareza, uma explanação, uma luz do que e de quem eram estes homens que distorciam a verdade em mentira. Eram pessoas que pastoreavam-se a si próprio, eram avarentos, faziam negócio do reino, eram fingidos, palavras fingidas, eram obstinados, eram atrevidos, se gloriavam-se em suas prostituições e adultérios. Aí Pedro vem e diz: meus filhos, afastem-se deles, distanciem-se deles. Mas, queridos, havia uma ameaça maior, havia uma ameaça que se elevava acima de tudo isto. É o que Pedro diz no capítulo 4. Sabe o que estes falsos mestres estavam ensinando? Estavam tentando tirar da igreja a esperança da salvação,
a esperança da segunda vinda de Cristo, a esperança do arrebatamento, porque eu digo que esta ameaça estava acima das outras, porque Paulo disse que se a nossa esperança se resume às coisas daqui da terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo disse que a esperança maior do cristão, a alegria maior do cristão, a convicção maior do cristão não é ter uma gorda conta bancária, não é morar no melhor endereço de Vila de Abrantes ou de Camaçari. Paulo disse, meus queridos, a maior alegria do crente, a maior satisfação do crente é a esperança de que Cristo brevemente voltará para levar-nos para o céu. Então veja que estes falsos mestres estavam querendo tirar a esperança maior da igreja, a esperança maior dos crentes. Aí Pedro, ele vem falar no capítulo de número 3, verso de número 3, veja o que Pedro diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que era que estes falsos mestres estavam introduzindo? Aonde está a esperança de vocês? Aonde está a esperança da salvação? O que vocês dizem, o que vocês pregam, que Jesus vai voltar, que Jesus vai arrebatar a igreja, aonde está? Desde quando eu era criança, desde quando os meus pais eram criança, eu ouvi dizer que Jesus iria voltar. Eu particularmente sou a quarta geração de crente da minha família. A minha bisavó era crente, a minha avó era crente, a minha mãe é crente, o meu pai era crente, eu sou servo, eu sou da quarta geração da minha família de cristão, e sempre todos nós ouvimos dizer: Jesus brevemente vai voltar. A minha bisavó dizia: Jesus vai voltar. A minha avó dizia: Jesus vai voltar. A minha mãe dizia: Jesus vai voltar. O meu pai, que já faleceu, dizia: Jesus vai voltar. Eu continuo dizendo: Jesus, ele vai voltar. Mas há aqueles, meu caro João Souto, que questiona: aonde está? Porque as coisas não aconteceram. Há aqueles que indagam se ele vai voltar mesmo, porque não veio ainda. Há aqueles que colocam em xeque a convicção que nós temos de que Jesus irá voltar. Aí Pedro, com muita ciência dada por Deus e sabedoria divina, dá a ele 4 motivos para que Pedro tivesse convicção de que Jesus, de fato, ele vai voltar.
Pedro se baseia primeiro na palavra, segundo na história, terceiro no tempo e quarto na bondade de Deus. Então vejamos as explicações de Pedro para assegurá-los de que esta filosofia, de que este entendimento, de que esta indagação é fruto de ensinamentos contraditórios. Aí Pedro vai dizer: eles, quem são eles? Os falsos mestres que perguntavam aonde está Jesus. Aí Pedro diz: eles voluntariamente ignoram. Entenda isso, voluntariamente. Não é que eles não sabiam, eles sabiam, conheciam o texto, mas queria captar, queria acoplar o texto dentro das suas convicções, ou seja, voluntariamente, deliberadamente ensinava errado, para fazer vontade a si dentro do texto. Isso aqui não é colocar o texto na vontade, colocar a vontade dentro do texto, voluntariamente, deliberadamente, eles ignoram. O que, Pedro? Que eles ignoram? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, a terra, que foi tirada do meio da água. Eu disse: olha, eles ignoram que Deus fez todas as coisas. Aqui Pedro se baseia, se fundamenta em Gênesis capítulo 1:6, diz Deus: haja e ouve. É a palavra de Deus criadora. Mas o que é que Pedro quer garantir aqui? É que se Deus disse haja, a mesma palavra se evidenciará para a destruição do mundo e a sua volta. Eles ignoram que foi pela palavra de Deus. Eles ignoram que toda a criação, que a palavra de Deus, que o que Deus diz, que o que Deus fala, que o que Deus promete, que o que Deus verbaliza, que o que Deus explana, Ele faz, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus não mente. Se Ele falou que vai voltar, Ele voltará, porque a sua palavra é verdadeira. Eles ignoram que foi pela palavra que Deus fez todas as coisas. E deixa eu correr. Aí ele diz: primeiro pela palavra, segundo ele fala pelas quais, versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Aqui é eles diziam: mas aonde é? Tudo está como dantes. Para discorrer nenhuma. Vocês que se esqueceram o que Deus fez lá no dilúvio, vocês se esqueceram do dilúvio. Como é que tudo está como dantes? Coisa nenhuma. O mesmo Deus que criou a terra, que criou o mar, o mesmo Deus que destruiu a terra com o dilúvio, é o mesmo Deus que decretou que vai voltar, que vai tocar fogo em tudo, que vai levar os santos, porque a história é regida por Ele. Ele que controla a história. Ele falou e vai cumprir, porque assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A sua palavra é uma prova.
Os fatos históricos é uma prova de que Ele voltará. Isto é um fato inconteste. E observe, Pedro continua e dá mais um motivo e disse: olha, o tempo, vocês estão preocupados aonde está, esqueceram-se que Deus não fica bitolado ao tempo, porque um dia para Deus é como 1000, e 1000 como um dia. Deus não está preso ao tempo. Isto aqui está em Salmos 90, a estrofe de número 4. Um dia para Deus é como 1000. Deus não está dentro do meu sistema de tempo. O nosso sistema é passado, presente e futuro, mas Deus, Ele é eterno. Deus vê o presente no futuro e o futuro no presente. Não há cálculo de tempo para Ele, então não fique preocupado. Quando vai acontecer? Acontecerá quando aprouver a Ele, porque o tempo é dele. A sua palavra, a história, o tempo e a sua bondade, porque Ele não veio ainda. Versículo 9, ele diz: o Senhor não tarda. Verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Ele não veio ainda, porque Ele está esperando você. Ele está esticando a corda, Ele está esticando o caminho, reduziu a marcha para que você se arrependa. Senhor, eu quero subir contigo. Ele não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo. Então veja, queridos, Pedro dará as respostas necessárias para que se tenha convicção de que Jesus virá. A sua palavra nos garante, Ele controla a história, o tempo pertence a Ele, e a sua bondade excede todas as coisas. De natureza que Ele vem, de natureza que a sua volta é um fato inconteste, volto a reiterar. Aí Pedro diz, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as suas obras nela se queimarão. Pedro dá a certeza de que Jesus de fato virá. Aí quando você lê a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, veja o que diz o texto sagrado no verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando você lê a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, o Mestre está subindo, está indo aos céus. Os discípulos estão perplexos, olhando aos céus. De repente, 2 varões de branco aparecem entre os discípulos e diz: varões de Galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus, que dentre vós foi para o céu, da mesma forma que eu viste subir, brevemente ele há de voltar. Queridos, Jesus, ele vem. Jesus, ele vem buscar a sua igreja. E aqui eu encerro como devemos esperar este dia. Pedro diz: no santo trato, em piedade, aguardando e apressando, estas coisas procurai fazer. A expressão aqui, aguardar, não é aguardar de braços cruzados, não é aguardar deitado em uma cama. A expressão aguardar aqui é aguardar na ponta dos pés, ou seja, na expectativa. Assim, a qualquer sinal da volta dele, eu escapo para o braço do Pai e vou morar com ele nas mansões celestiais. Meu querido e minha querida, esteja convicta, esteja certa de que a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar.